Abra sua Bíblia em João 21. Se você levar a sério, diga outubro. Vamos lá, todo mundo, diga outubro, novembro e dezembro. Se você dedicar esses 3 meses em buscar a presença de Deus, sua vida vai sofrer uma renovação, uma revolução, uma restauração que você jamais pensou. Porque às vezes a gente acha que está bem, mas podemos melhorar muito na presença de Deus. Quem acredita assim? Quem está ligado? João capítulo de número 21 diz assim, versículo de número 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. E foram, subiram logo no barco. E naquela noite, o que aconteceu? Por que nada eles apanharam? Por quê? Porque eles haviam perdido a presença de Deus. Então naquela noite eles nada apanharam. Verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia e os seus discípulos não conheceram que era Jesus. Pode se assentar, por favor. Quem está aí? Quem está ligado? O apóstolo Pedro, antes dele conhecer o Senhor Jesus, ele tinha uma profissão. Alguém sabe qual era a profissão dele? O que ele era? Pescador. E Jesus o chamou, primeiro, de uma forma assim. Jesus não chamou Pedro apenas chamando: Pedro, vem. Se você lembra da história, você vai ver que Pedro, quando ele conheceu Jesus, ele tinha acabado uma pescaria, e naquela pescaria que ele tinha feito, ele não tinha apanhado nada. Quem está aí? Levanta a mão e diga assim: Deus, fala comigo. Presta atenção. Quando Jesus conheceu o apóstolo Pedro, Pedro era pescador, e Jesus encontrou com ele depois de uma pescaria. Ele estava lavando as redes. Aí Jesus pediu o barco dele emprestado, para que do barco Jesus pudesse pregar, falar com as pessoas que estavam na praia do Mar da Galileia. E Pedro, depois de ter trabalhado a noite inteira, estava lavando as redes. Ele emprestou o barco para Jesus, e Jesus usou o barco de Pedro para poder falar com as pessoas. Quem está aí? Pedro estava muito cansado daquele dia, tinha trabalhado a noite inteira, não tinha pegado nada, mas Jesus ainda assim pediu a ele o barco emprestado, para que Jesus subisse no barco, e do barco Jesus pudesse falar com as pessoas. Quem está aí? Quando Jesus terminou de falar com as pessoas, ele disse a Simão assim: Simão, vai ao mar alto e lance as suas redes ao mar. Aí Simão disse assim para Jesus: mestre, eu já trabalhei a noite inteira. Isso não é aqui, João 21 não. Foi o primeiro encontro. Eu já trabalhei a noite inteira e não peguei nada. Mas, segundo a sua palavra, eu vou lançar as redes. É mais ou menos assim. Eu já fiz, a noite inteira eu já fiz isso que o Senhor está falando, mas agora eu só vou fazer porque o Senhor está mandando. Quem está aí? Primeiro encontro de Jesus e Pedro foi assim. E aí a Bíblia diz que naquele dia, quando Pedro lançou a rede, ele puxou, e quando ele puxou, o barco dele começou a afundar, de tanto peixe que estava na rede. Aí ele chamou outros barcos, e os outros barcos vieram e ajudou ele a pegar aquela rede cheia de peixes, os outros barcos que o ajudou. E quando ele viu aquela quantidade de peixe, ele chegou na praia e ele ajoelhou diante de Jesus e disse: Deus meu, Senhor meu. E Jesus disse para ele: venha comigo, porque eu vou fazer de você não só pescador de peixe, eu vou fazer de você pescador
de homens. Quem está aí, levante a sua mão. Foi assim o início do ministério de Pedro. Eu quero só tirar algumas lições. Mesmo que você já tenha feito uma coisa 1000 vezes, se Deus está mandando você fazer de novo, pega na mão do irmão e diz: se Deus está te mandando fazer o que você já fez a vida inteira, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Segundo a sua palavra. Eu já fiz e não deu certo, mas agora eu vou fazer segundo a sua palavra. Quem está entendendo? Segunda coisa, se Deus te pedir alguma coisa emprestado, empresta. O que Jesus pediu para Pedro? O barco. Para ele, antes Jesus não fez nada, ele fez um pedido: me empresta seu barco. E Pedro emprestou, para Jesus fazer do barco um altar. Às vezes Deus quer fazer da sua casa, Ele pede a sua casa emprestado para fazer uma célula e você não empresta. Às vezes Ele pede o seu carro para trazer alguém e você não traz. Às vezes Ele pede o seu telefone para mandar uma mensagem para alguém vir na igreja e você não faz. Se Deus te pedir alguma coisa emprestado, irmão, empresta. Pega na mão do irmão e diga para ele: se Deus te pedir alguma coisa emprestada. Ô Leonardo, o que Deus precisa? Se Ele é dono, Ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de alguma coisa que você tenha. Você tem alguma coisa que Deus não tem? Não. Então quando Ele te pede, é porque na verdade Ele não quer te pedir, e na verdade Ele quer dar para você. E Ele só está testando o seu coração e a sua mente. Quem está aí? Você tem alguma coisa que Deus não tem? Você tem alguma coisa que Deus não tenha? Jesus precisava de barco para pregar para as pessoas. Ele mostrou que ele podia andar onde? Em cima das águas. Ele não precisava de barco. Aquela era uma maneira de Jesus abençoar Pedro. Então, às vezes Deus pede você a sua casa, seu carro. Às vezes Ele pede alguma coisa a você e você logo diz: eu vou pensar, não vou dar, não vou fazer. E você pensa que na verdade a igreja ou Jesus está precisando do que você tem. Pelo contrário, é você que precisa de tudo aquilo que Deus pode te dar. Diga para quem está ao seu lado: é você que precisa daquilo que Deus quer te dar. Pode, e Ele quer te dar. Então, primeira lição é essa, né? A outra que é a segunda. A primeira lição é: se Deus te pedir alguma coisa emprestado, não nega, empresta, porque vai acontecer um milagre a seguir. Quem está aí, dá um glória a Deus. Quem está ligado? Segundo, se Ele te mandar fazer alguma coisa, mesmo que você já tenha feito aquilo 1000 vezes e deu errado, faça, porque agora é segundo a palavra dele e agora vai dar certo. E o resultado foi que quando Pedro puxou as redes, ele não conseguiu mais trazer a rede para o barco. Tamanha era a quantidade de peixes que Pedro havia pescado. O tempo passou. E Pedro, depois de 3 anos, quantos anos, gente? Passou 3 anos. E Pedro nega Jesus, nega que conhece Jesus, nega quando as pessoas perguntam para ele: você é de Jesus? Ele falou: não sei quem é, não sei quem é ele, não. Ele nega. E aí ele volta a pescar. E o que acontece de novo? De novo ele vai pescar, e acontece como no primeiro encontro: ele não pega nada. O que Jesus está mostrando nessa lição? Que o que faz a diferença na vida de Pedro é o quê? É a presença de Jesus. Jesus mostrou para ele que quando ele tentou fazer de novo, aconteceu a mesma coisa que da primeira vez. Ele não conseguiu pegar nada. Mas essa lição não é para Pedro, é para você. Por que as coisas estão acontecendo com você
do jeito que aconteceu quando você converteu. Você está ficando endividado do mesmo jeito que você era quando você chegou. Você está ficando doente agora do mesmo jeito que você estava quando você chegou. Você percebe que o que você perdeu não foi a igreja. Você perdeu. Você vem na igreja, mas você perdeu aquela presença que você tinha e que faz tudo dar certo na vida da gente. Pedro trabalhou, ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Só que sendo de manhã, Jesus deixou ele trabalhar a noite inteira. Tem uma canção que diz que a tristeza pode durar todo um anoitecer, mas a alegria. Então, quando você fica sem a presença de Deus, você vai ter um turno de muitas dificuldades. Mas se você permanecer, de manhã Jesus vai chegar. Diga para quem está ao seu lado, diga: se você tem o coração quebrantado, a noite escura vai passar. Oh meu Deus, levanta a mão só quem recebe. A noite escura vai passar, e sendo já de manhã, Jesus vai chegar na praia. Quem acredita, dá um glória a Deus. De manhã Jesus chegou na praia de Pedro e perguntou para ele: sem a minha presença, você tem alguma coisa para comer? E o que Pedro disse? Eu não jantei, não tomei café, eu não tenho nada sem a presença do Senhor. E Jesus disse para ele, e ele não, olha o texto, e ele não conheceu que era quem? Ele não conheceu que era Jesus. Olha a distância que ele estava de Deus, né? Da presença de Deus, a ponto dele não conhecer mais a voz, que Jesus perguntou: oi, você tem alguma coisa aí para comer? Aí Pedro perguntou assim: quem é que está falando? Ele não reconhecia mais o que, gente? Tem gente que ele não reconhece mais que Deus está falando com ele. Perdeu. Ele não sabe mais. E ele falou: não tenho nada não. E ele não reconheceu, mesmo que ele não conhecesse a fisionomia, porque estava longe, mas a voz. Poxa vida. Ele não conheceu que era Jesus. Aí Jesus disse assim: jogue do lado direito. E quando eles lançaram, a rede começou a vir cheia de peixes. Aí João disse: é o Senhor. E Pedro então lembrou do primeiro encontro, porque Deus apareceu para ele a primeira vez, dando para ele uma pesca maravilhosa. Vai acontecer um segundo grande milagre na sua vida. Pega na mão do irmão e diga: Pedro teve duas pescas maravilhosas. As duas foi para restaurar a vida de Pedro. Eu estou profetizando que vai haver uma pesca maravilhosa na sua vida profissional, financeira. Mas isso não é para restaurar sua vida financeira, é para restaurar a tua alma. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Deus usa milagre para restaurar a alma. Bate na mão do irmão e diga: Deus usa um milagre para restaurar a alma, para ele reconhecer de novo que Deus está presente. Deus vai atuar nos negócios da tua vida. Eu ouvi um glória a Deus aí. Ele vai atuar em coisas profissionais para te dar uma restauração espiritual. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus e diga aleluia. Mas aplauda como gente grande, hein? Aplauda como gente vencedora. Vai lá. Levanta as duas mãos e diga: meu Deus, me dê a segunda pesca maravilhosa para a restauração da minha vida. Quem acredita, dá um glória a Deus e aplauda Jesus. Aleluia. E naquela noite, o verso parece que é o 16, né? Pedro puxou as redes e ela tinha 153 grandes peixes. Põe para mim, por favor. Quem está aí é o verso 16, né? Se eu não estiver enganado. 11, perdão. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. E quantos peixes ela tinha?
153 grandes peixes. E sendo tantos, a rede não se rompeu. Porque aquele milagre não era para corromper. Não era para... Porque tem gente que se corrompe, né? Rompe, abre espaço, a rede abre buraco. Quando a bênção é muito grande, ele não consegue carregar a bênção. Eu estou dizendo que Deus vai te dar uma bênção muito grande e a rede não vai romper. Tem gente que é difícil de pegar, né? Dá um toque aí no irmão e diga: ele está dizendo, fala com ele está dizendo que sua bênção vai ser muito grande e você vai aguentar carregar. A rede sua não vai quebrar, não vai rasgar. Você vai conseguir carregar aquilo que Deus vai te dar. Porque tem gente que não aguenta carregar o que Deus dá para ele. Aliás, Deus não dá porque ele não aguenta. Mas a sua rede vai ser fortalecida por Deus. Quem acredita, dá um glória a Deus. E ele então pescou naquele dia 153 grandes peixes. Domingo eu vou entregar esse peixinho aqui para você, ó, para você fazer um pedido especial aqui nesse peixe. Isso é uma tilápia, né? É uma tilápia? Quem conhece peixe? É uma tilápia, não é? Eu acredito que seja uma tilápia. É chamado em Israel, é chamado de Peter Fish. Significa? Peter Fish? Peixe de Pedro. Pedro. Peter Fish, Pedro, o peixe de Pedro. Quando você for comigo a Israel, é uma tradição ir no mar da Galileia e comer a tilápia, que é o Peter Fish, o peixe de Pedro. Isso eu vou te entregar, porque eu quero que você... Ainda tem fé no teu coração? Pastor, eu já fiz 1000 vezes um pedido. Vai fazer de novo. Olha para o irmão e diz: Pedro lançou a rede a noite inteira, mas ele disse: segundo a sua palavra, eu vou fazer de novo. Quem está aí, dá um glória a Deus. Eu queria poder contar os testemunhos que as pessoas me contam, mas elas falam assim: uma hora eu vou contar. E eu sou bem criterioso, né? Com essas coisas eu não posso contar aquilo que as pessoas me contam. Mas eu acho que vocês deviam abrir a boca e falar o que Deus está fazendo. Olha para o irmão do lado e diga: é melhor você abrir a boca e contar o que Deus está fazendo na sua vida. Hoje eu recebi um testemunho lindo de um milagre assim, gigantesco, de uma irmã da igreja que participou da última campanha. Ela me ligou, eu estava lá no alto do pasto, ela falou: eu preciso falar com o senhor, senão eu vou morrer. Eu falei: meu Deus, deve estar infartando. Eu achei, aí eu procurei um sinal, porque eu vi a mensagem do WhatsApp, procurei um sinal e liguei para ela. Ela falou: não, o negócio não é problema não, é para te contar uma bênção. Só que se eu não contasse eu ia morrer. E é coisa muito grande, muito grande. Então olha para mim, mesmo que Deus mande você fazer mais uma vez, fala com seu irmão. E se ele te pedir alguma coisa emprestado, empresta. Por quê? Porque na verdade, quando Deus faz uma segunda pesca na vida da gente, é para restaurar as nossas almas. Naquele dia ele restaurou Pedro. Ele trouxe Pedro de volta para o Evangelho. Pedro estava indo embora. Pedro estava voltando, achando que a desculpa melhor que a gente tem: eu estou trabalhando. Fala para o seu irmão: eu não vou não porque eu estou trabalhando. Eu não vou não porque eu estou estudando. Eu não vou não porque eu estou ocupado. Pedro começou a dar essa desculpa, né? Eu estou aqui no mar pescando. Só que naquele dia, com uma grande pesca, Jesus, quando Pedro chegou, eu termino aqui. Quando Pedro chegou na praia, havia pão e peixe, já o pão assado e o peixe assado. Jesus estava dizendo para ele: o que você está procurando aí sem eu, comigo já está pronto. Olha para o irmão e diga: o que você está procurando lá fora sem Jesus, com ele já está pronto na praia te esperando. É só você vir. É só você dizer: eis-me aqui, Senhor. Levanta a mão e diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Você vai ver que aquilo que você está lutando já está resolvido. Diante dele já está resolvido. Quem pode dar um glória a Deus, falar alguma coisa aí? E naquela manhã, o texto sagrado diz que Jesus serviu a janta deles. Acho que é o verso 16 agora. E depois de terem jantado, depois de terem o quê? Que horas que era, gente? Que horas que era aquilo ali? Não, irmão. Jesus não chegou na praia que hora? De manhã? Então como é que é de noite? Não é de noite, é de manhã. Só que a próxima refeição que eu não comi é a janta.
Quem está me entendendo? Como eles não jantaram, era a próxima refeição que eles estavam fazendo, era um jantar. O jantar que era para eles ter comido ontem, mas eles não comeram porque eles estavam sem Jesus. Agora eles estão comendo porque Jesus chegou na praia. Olha para o irmão e diga: a vitória que era para você ter tido ontem e não teve, agora você vai ter ela na praia, junto de Jesus, porque ele chegou na praia. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Diga comigo: até 31 de dezembro eu vou viver 153 grandes bênçãos na minha vida.